Bom dia, queridos irmãos. Davi, no Salmo 9, expressava-se desta forma: Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, contarei as tuas maravilhas, alegrar-me-ei, exultarei em ti, ao teu nome, ao Altíssimo, eu cantarei louvores. E ele continua mais à frente dizendo: mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, o trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas da tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que o buscam. Amados, é tão bom podermos ter esta certeza, é tão bom podermos estar juntos aqui para celebrar e louvar este Deus, que é um Deus de proximidade, de cuidado. E, amados, em dias difíceis de pandemia, o privilégio de podermos estar juntos ganhou até um significado maior ainda, não é? Quando estamos mais limitados nos nossos contactos pessoais e interpessoais, é tão bom podermos desfrutar deste tempo. Por isso, saudar a todos com a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo para todos nós e agradecer a presença de cada um, e espero que se possam sentir em casa, em família. Este é o nosso desejo e também, certamente, o desejo do Senhor. Queremos saudar também com alegria os irmãos que durante e ao longo destes dias celebraram o seu aniversário. No domingo passado lembrámos, mas a irmã Celeste não tivemos a oportunidade de cumprimentar nesse dia, e também a Dina. A Dina creio que ainda não chegou, mas a Dina também celebrou, não estava na nossa lista ainda, já vamos atualizar. A nossa Dina também celebrou o seu aniversário. E depois, ao longo da semana, o nosso querido Álvaro Costa, Maria dos Anjos Costa e hoje mesmo também Hilda Pires. Por todos, nós saudamos e alegramos nas suas vidas, e também em gratidão voltamos os nossos corações ao Senhor por a graça de podermos caminhar e de podermos ver o Senhor dia após dia acrescentar bênçãos sobre as nossas vidas. Vamos continuar a insistir, porque é necessário, nas recomendações. Os irmãos, nós somos abalroados com tantas notícias e informações, sabem a complicação que tem aumentado por causa da pandemia, as alterações e as restrições que foram impostas para já não têm influência na nossa possibilidade de estarmos em ato de culto nas igrejas, portanto, para já não há esse impedimento, e mesmo no que diz respeito ao próximo fim de semana, com as limitações de mudança de conselho, a orientação que recebemos da Aliança Evangélica é que, uma vez que os cultos religiosos não tiveram impedimento de realizar, por essa via, à partida, não há um impedimento para, se algum de nós tiver que se deslocar entre concelho, poder estar. Em todo o caso, eu imagino que depois, com as autoridades, as coisas localmente possam ter uma outra expressão, mas à partida não temos essa orientação, e a Aliança Evangélica ontem mesmo mandou um comunicado dizendo que, mesmo nessa circunstância, não teremos, de facto, essa dificuldade. Mas, em todo o caso, os irmãos, por favor, depois, para os que, de facto, se mudam de conselho para estarmos no domingo, se puderem tirar conselho com as autoridades, seria bom, e nós também, se soubermos alguma coisa, vamos partilhar com os irmãos. Mas vamos continuar, então, a investir nos nossos cuidados, no afastamento físico que continuamos a necessitar de o manter, também no nosso tempo aqui juntos, porque é tempo de o fazer, é preventivo, e precisamos também de fazer a nossa parte. E por isso mesmo eu também quero continuar a insistir naquilo que são os recursos que, apesar das circunstâncias que vivemos, temos à nossa disposição. E sempre agradecemos por alguns aspectos que a tecnologia nos trouxe de facilidade à nossa vida. Neste aspecto, então, agora, como é bom podermos desfrutar e usar a tecnologia. Eu queria fazer um apelo aos irmãos, um dos recursos que eu creio que uma boa maioria dos que estamos aqui já usa, mas que eu queria também sugerir que pudessem, para os que ainda não usam, e se precisarem de ajuda, certamente há um neto, uma neta, algum jovem da igreja que também pode usar. Mas se os irmãos usam
um smartphone, e por falar em smartphone, lembrei-me agora que não pus o meu em silêncio, e, portanto, há sempre perigo de haver algum acidente de interrupção, e, portanto, vou aproveitar para o fazer. Mas se os irmãos usam um smartphone, estes telefones mais modernos, há uma facilidade que é o WhatsApp, que, de facto, ajuda imenso na nossa comunicação. E eu queria muito desafiar os irmãos. Eu sei que para alguns irmãos, mas isto é tecnologia, eu tenho dificuldade, mas olha que eu tenho sido surpreendido com alguns irmãos que, apesar dessas limitações, já conseguem usar, porque não é uma ferramenta muito difícil de se usar. Então, eu sugeria que os irmãos pudessem, com a ajuda de alguém, fazer e descarregar a aplicação do WhatsApp, depois avisar-me para eu poder incluir o número no grupo da igreja, e assim, de uma forma muito prática, nós podemos partilhar. Eu queria muito, a partir desta semana, começar a partilhar de uma forma mais específica assuntos de oração. Queríamos mesmo, e o meu desejo é que, de facto, possamos criar este movimento de oração, e não há dúvida nenhuma que esta ferramenta do WhatsApp é uma ferramenta excelente, porque muito facilmente nós podemos ter acesso à informação gratuita, e ainda por cima é gratuita e de fácil utilização. As mensagens são um pouquinho mais complicadas de se usar, mas eu queria mesmo incentivar os irmãos, e se algum irmão já tem a aplicação, aí o seu número não está no grupo da igreja, por favor, faça-me saber para eu incluir, porque queremos muito, desta forma, usar este recurso para podermos ser igreja e podermos caminhar juntos em proximidade. Falando em recursos também, hoje, lá atrás, já estamos a estrear o novo equipamento que a igreja decidiu adquirir, a Câmara, para que nos possa trazer uma melhoria na gravação dos cultos que depois disponibilizamos online. O único objetivo é melhorar este recurso, que tem sido e é de bênção para muitos irmãos que ainda não podem estar connosco presencialmente, e tem sido de alcance, porque também temos chegado a pessoas que nem conhecemos e que desta forma também podem, assim, com esta ferramenta, ter acesso à palavra, e tem sido de facto bom. Então temos agora ali aquele novo recurso que ainda estamos também tecnicamente a ajustar, portanto é provável que nos próximos dias as coisas não estejam assim tão afinadas, mas agradeço também a vida dos irmãos que estão a ajudar para que este recurso possa ser cada vez mais utilizável por todos nós. Hoje vamos ter a oportunidade de continuar a apoiar o Ministério do Desafio Jovem. O Desafio Jovem, de facto, tem que pagar direitos de autor, porque as nossas Anas, já há alguns meses atrás, tiveram a ideia de fazer biscoitos, saquinhos de biscoitos para levantar recursos para missões, e foi muito útil. Mas o Desafio Jovem, com esta oportunidade, também criou esta forma muito prática de podermos apoiar este importante ministério, e o pastor César e a Dina vão estar então no fim com este é fim de semana de podermos então levar um docinho para depois do almoço, para o café, mas o mais importante é que podemos, desta forma muito prática, abençoar o importante ministério do Desafio Jovem. Então, no fim, podem sempre ter esta oportunidade de ajudar. Amados, como há pouco referia, nós precisamos muito, como igreja, de caminhar na intimidade e na proximidade com o Pai em oração. E eu gostava muito de hoje pedir que pudéssemos ter 2 momentos já de oração por 2 áreas muito particulares, para além de agradecermos ao Senhor a oportunidade de estarmos aqui juntos e de também, desta forma, voltarmos o nosso coração para o nosso Pai, podermos também, de uma forma muito prática, orar por assuntos. Uma das responsabilidades que nós temos, que recebemos da parte de Deus, é orarmos pelos nossos governantes. Amados, creio que já houve outros momentos na história completamente, muito, muito difíceis, mas este definitivamente é um momento muito difícil para os líderes das nações. E nós percebemos que não é fácil, e é muito fácil julgar, mas é muito difícil de estar no lugar deles. E nós temos uma responsabilidade de orar por eles. Sabemos que muitos deles não são tementes ao Senhor, mas a orientação do Senhor é clara para que nós, dessa forma, os possamos também entregar e pedir que Deus, de alguma forma, e na sua soberana intervenção, possa tocar os corações e dirigir as nações. Por diversas razões, este é um tempo especial. Lembramos as eleições nos Estados Unidos, lembramos o impacto que a pandemia tem nas diversas nações e nas decisões que têm que ser tomadas, também aqui. Lembramos que localmente há tantas decisões que têm que ser tomadas, e por isso esta era uma hora para nós orarmos, clamarmos ao Senhor pelos nossos líderes e pela pandemia, para que o Senhor também possa nesta hora trazer cura
e que nos possa realmente ajudar nesta caminhada e que nos caminhe e nos conduza para ultrapassar este momento. E eu ia pedir que nós, neste primeiro momento, pudéssemos ficar de pé. Eu ia pedir ao irmão Carlos Viegas, por favor, que nos dirigisse nesta oração, especificamente entregando estes dois assuntos aos cuidados do Pai. Vamos orar. Obrigado, Pai querido. Agradecemos por cada filho teu, por cada coração aqui presente nesta manhã, Senhor. Pensando que o nosso propósito seja o de louvar, o de engrandecer, cultuar como só tu és digno. Verdade, Pai querido. Mas também o propósito firme de aprender, através da tua palavra, Senhor, aquilo que tu tens, orientações nos dás para a nossa vida. Sim, Pai querido. Te agradecemos por estes momentos, querido Deus, que são momentos agradáveis para nós e para o teu mundo. É verdade. E, Pai Santo, neste momento queremos colocar na tua presença os governantes da nossa nação, Senhor. É verdade. Abençoa as suas decisões, orienta os propósitos que tem para regular esta pandemia, Senhor. Ó Pai Santo, tu estás no controle de todas as coisas, mas que tu possas agir nas suas mentes, nas suas vidas, para que eles possam fazer, Pai Santo, o melhor em favor do povo do governo, Senhor. Pedimos a tua orientação para eles, tanto localmente como nacionalmente, Senhor. Sim, Senhor. Também para os Açores que hoje estão em eleições. É verdade, Pai querido. Pedimos a tua bênção para aquele lado, Senhor. Sim, Senhor. E Pai Santo, pedimos a tua bênção também para os governantes de outras nações, Senhor. Nesta difícil situação que atravessamos, Senhor. Ó Pai Santo, que eles possam ser dirigidos por ti. Sim, seja. Embora muitos tenham resistência a te reconhecerem como Senhor, Verdade, Pai. como Deus, único e verdadeiro, mas tu, Senhor, estás no controle de todas as coisas. Verdade, Pai. Muito obrigado. Continuas reinando, Senhor, lá nos céus e orientando este mundo. Verdade, Santo Deus. Muito obrigado. Rogamos a tua bênção, Pai Santo, para os governantes destas nações e também para a escolha que aquele povo, Sim, Pai querido, Pai. na semana que se aproxima, Senhor, da América vai fazer. Sim, Pai querido. Pai Tem graça. Santo, Dirige todas as coisas. orienta. E, Pai Santo, ajuda Sim, Pai. aqueles que têm o dever de escolher. Sim, seja. Santo Estas Deus. bênçãos nós te imploramos, no nome santo de Jesus. Amém, Pai. Amém. Amados, ainda em oração, temos uma responsabilidade tão grande de nos cuidarmos e sempre lembramos aqui tantos irmãos que hoje não podem estar aqui connosco por diversas razões e particularmente pela dificuldade e pela impossibilidade de se deslocarem, de estarem próximos e queremos os entregar também aos cuidados do Pai. Alguns de nós estamos aqui também e precisamos, obviamente, todos nós de cuidado. Alguns estamos aqui também certamente, enfrentando dificuldades e lutas. Nós queremos entregar as nossas vidas ao cuidado do Pai. Queremos lembrar particularmente os nossos queridos mais idosos, mais limitados, alguns bastante isolados, e estes têm sido dias muito difíceis para esses nossos queridos irmãos. E nós queremos pedir a ação do Santo Espírito do Senhor sobre a vida de cada um deles, sobre a vida de todos nós. E a pedir à irmã Olinda, por favor, que nos dirija em oração, pedindo esta santa intervenção do Senhor sobre as nossas vidas. Vamos orar. Senhor, e Senhor, de termos a
Sim, Pai. Conheces, Senhor, o corpo de cada um. É verdade, Pai. Conheces, Senhor, as limitações. Ó Senhor, tu os visitas nesta manhã, os que estão acamados, ó Senhor, console-os. E alivia o sofrimento que possam ter, Senhor. Sim seja, Pai querido. Também, Senhor, quero pedir que tu sejas com todos os médicos, Senhor, Sim que seja, Pai neste querido. momento estão cansados, com tanto trabalho, Verdade, com Pai. tantas situações difíceis, Senhor, que lhes dês sabedoria, Senhor. Sim Que seja, lhes Pai. dês força, Senhor, que eles possam ter as coisas necessárias para poderem trabalhar, Senhor. Sim seja, Pai querido. Abençoa cada um, Senhor. Ajuda-nos a nós também a fazermos a nossa parte. Não nos expomos, Senhor, quando não é necessário, Senhor. Sim seja, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a sermos agentes de paz, Sim seja, Pai. de evitar as propagações de coisas más, Senhor. Ajuda-nos a fazer a tua vontade, Senhor. Ajuda-nos a acatar as ordens das autoridades, Senhor. Sim seja, Pai. Também, Senhor, quero pedir que todos os nossos irmãos que estão espalhados pelo mundo, Ah, Pai. neste Tem tempo graça. de pandemia, sofrem com tantas faltas de medicamentos, de comidas, de Sim, liberdade, Pai. Senhor. Que tu estejas com eles, Senhor. Que tu consoles os seus corações e eles possam ter a sua fé firme em ti, mesmo nos momentos de dificuldade, Senhor. Abençoa, Senhor, todas as famílias que aqui te apresentamos. Onde quer que estejam, Senhor, tu os cuides, tu os protejas e que eles possam, Senhor, estar unidos a ti, Senhor. Amém. Abençoa este culto. Sim seja. Abençoa o nosso pastor, abençoa a sua família, Senhor. E dá-nos corações prontos para ouvir, Sim mas também, seja, Santo Senhor, Deus. para obedecer àquilo que tu queres de cada um de nós. E que nós, Senhor, nos dias da nossa vida, possamos sempre ser sal e luz para aqueles que nos rodeiam. Sim seja, Santo Deus. Obrigado, Senhor, por todas as muitas bênçãos que tu nos dás diariamente. Obrigado, Senhor, pela capacidade que tu dás aos teus filhos para resolverem os seus problemas em Sim, Pai. tempos de tanta dificuldade, Senhor. Estas coisas, Senhor, peço e agradeço no nome santo e glorioso do Senhor Jesus. Amém, Pai. Amém. Podemos ficar sentados, vamos continuar em louvor. Vamos fazer aquilo que Davi nos exortou a fazer, louvar o Senhor de todo o nosso coração e vamos entregar e declarar que Ele de facto é o nosso Deus, o nosso maior amor. Vamos declarar isto ao nosso Deus nesta hora. Cada dia
Amados, poderemos nós ter um amor maior que o nosso Deus, que expressou esse amor entregando-se a si próprio na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, dando-nos a graça do acesso ao Pai, a Ele próprio, através desta dádiva de amor, um acesso que nos estava impedido. Às vezes, quando penso nestas coisas, tento fazer o exercício de tentar imaginar, mas um exercício muito difícil para nós, o de tentar imaginar o que seria estarmos impedidos de ter acesso ao Pai. Como seria a nossa vida? E pelo seu amor, pela sua dádiva, Ele abriu o caminho para que pudéssemos falar com Ele, pudéssemos ter intimidade com Ele, pudéssemos nos entregar, nos expor, pudéssemos entender o seu cuidado maravilhoso. Pudéssemos também ouvi-lo. E definitivamente uma das maiores e mais preciosas formas de nós o celebrarmos e de honrarmos esse amor que Ele tem por nós é fazermos o que Ele nos pede para fazer. O texto de Mateus 28, que nos é muito familiar, é um texto, são as últimas palavras do Senhor Jesus Cristo antes de ascender aos céus, e elas ganham também um significado importante por causa disso. As últimas palavras que o Senhor Jesus deixou para nós antes de ascender aos céus foi lembrar que Ele tem todo o poder. Podemos ler o texto que vai estar projetado. Diz a partir do versículo 16: Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara, e quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, todas as coisas. E eis que estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Aleluia! Que bom! Que bom podermos fazer parte desta intervenção do Senhor no seu reino neste mundo. E por isso queríamos muito propor que pudéssemos também, em ato de louvor, em ato de adoração, celebrar a possibilidade, ao mesmo tempo estamos-nos a comprometer com esta responsabilidade de semear a palavra e de a levar àqueles que ainda não conhecem, que não têm contacto com esta mensagem. Podemos ficar de pé e cantar este cântico, semear a palavra. Vamos juntar as nossas vozes. Estamos a declarar uma série de verdades. Primeiro, o amor àqueles a quem nós queremos partilhar a palavra, e depois a certeza que é Ele que faz a obra, não somos nós, não é a Igreja,
Quem salva é o Senhor Jesus Cristo. Esta palavra que, caindo no terreno, transforma, germina e frutifica. E nós queremos ser parte de tudo aquilo que o Senhor está a fazer. Uma das formas práticas de o fazermos também é através das nossas ofertas, porque não só o louvamos, mas também através desse ato podemos ser parte daquilo que o Senhor quer fazer, também no que diz respeito ao semear da palavra. É uma forma muito prática de nos envolvermos na missão. Então, em ato de louvor, de gratidão ao Senhor, enquanto celebramos que de todas as tribos, povos e raças queremos juntar o nosso coração para louvar ao Senhor, vamos então entregar as nossas ofertas de louvor ao Senhor. certeza que Tu estás connosco, cumprindo a promessa que através do Teu Filho trouxeste, que não nos abandonarias, que sempre estarias connosco. Sabemos que Tu fazes isso através da ação única e exclusiva do Teu Santo Espírito, o qual Te agradecemos, o qual realmente queremos nos expor para que seja Ele a dirigir todas as coisas na nossa vida. Te agradecemos a graça que Tu nos dás e queremos mesmo, Pai, louvar-Te com tudo aquilo que somos. Queremos que a nossa vida seja sempre, estejamos aqui, estejamos em qualquer lugar, a fazer o que é que estejamos a fazer, possa ser sempre um ato de adoração a Ti. Este é o nosso desejo. Pai, Te pedimos, Senhor, que possas dirigir as nossas vidas, a Tua Igreja, que recebas a nossa adoração cantada, as ofertas que Te entregamos, tudo aquilo que nós Te queremos entregar como reconhecimento, como ato de adoração a Ti. Pedimos-Te que o recebas como manifestação sincera dos nossos corações. E um desejo que temos que o Teu nome seja de facto honrado e glorificado em todas as coisas,
e de todas as formas na nossa vida e à nossa volta. Por tudo isto, mas pelo Teu imenso amor, nós Te louvamos e Te agradecemos no nome santo e bendito do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos ainda terminar com um coro que está inspirado num texto bem conhecido de João, daquele encontro do Senhor Jesus Cristo com a mulher samaritana, em espírito e em verdade. Vamos adorar, vamos celebrar o amor maravilhoso do Senhor Jesus Cristo. podemos estar na Tua presença, de podermos dizer que Tu és o nosso maior amor, de podermos nos comprometer em sermos obedientes à Tua palavra, em levá-la àqueles que ainda não Te conhecem.
E por isso mesmo, nesta hora, pedindo que o Teu Santo Espírito possa se manifestar e tomar a nossa direção, possa falar através da Tua Palavra e nos possa dirigir àquilo que Tu nos queres falar hoje, nesta manhã. E que, acima de tudo, nada mais possa impedir o Teu falar aos nossos corações e que seja realmente a Tua Palavra, exclusivamente ela a tocar-nos. É no nome maravilhoso de Jesus Cristo, o nosso Salvador, que oramos. Amém. Podemos ficar sentados. Amados, pedindo desde já que possam abrir as vossas Bíblias em Tiago, capítulo 2. Epístola de Tiago, capítulo 2. E vamos desde já fazer a leitura deste texto da palavra que o Senhor tem para nós hoje. Tiago, capítulo 2, diz assim a palavra do Senhor: Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disseres: tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disseres ao pobre: tu fica ali em pé, ou senta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos e não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis exceção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Portanto, aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Amados, conforme vamos caminhando ao longo desta importante carta que o Senhor nos deixou através de Tiago, no meu coração vai crescendo a convicção de que aquilo que o Senhor Jesus Cristo afirmou lá em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 13 e também no 14, de que o caminho certo é uma porta estreita, um caminho difícil e apertado, mas que nos conduz ao lugar certo. Isso torna-se tão evidente quando nós olhamos para este texto, quando nós percebemos o que Tiago nos está aqui a exortar. Mas também lembrando as exortações de Tiago, atenção, não nos deixemos enganar. O caminho largo e aparentemente fácil tem como destino um lugar para onde ninguém deseja ir. Ninguém. Eu ainda não encontrei ninguém que acredite ou não acredite no inferno que deseja ir para lá. O caminho é difícil, a porta é estreita, mas o alvo, o caminho o lugar a qual nós somos dirigidos e conduzidos é muito, muito bom. E Tiago está-nos a ajudar a compreender isso. E está-nos a ajudar a percorrer esta jornada. E é muito bom, amados, que nós nos lembremos disso, porque nós somos sal e luz do mundo, para o mundo.
E nesta jornada, nesta caminhada, precisamos de entender e compreender isto. E não há outra coisa que nós tenhamos para anunciar, a não ser um evangelho completo, no qual o Senhor Jesus Cristo anunciou: a porta é estreita e o caminho é difícil. Amados, este texto de Tiago, de facto, é um importante texto no qual Deus registra doutrina. É um importante registro doutrinário de Deus para connosco. É um importante registro da vontade e da expectativa de Deus para a vida dos seus filhos. Amados, especialmente quando vivemos em dias em que, tal como Deus nos avisou de diversas formas, em diversos momentos, a sã doutrina está a ser colocada em causa sistematicamente, é da maior importância nós lembrarmos estes textos. O apóstolo Paulo mencionava isso lá quando escrevia a Timóteo, porque há de vir uma época em que as pessoas não hão de querer ouvir a sã doutrina e procurarão rodear-se de mestres que lhes ensinarão apenas aquilo que vai de encontro aos seus desejos, que seja agradável aos seus ouvidos. Este texto, creio que nunca teve tanto atualizado como hoje. E nós precisamos lembrar que foi Deus que disse isto. O Senhor Jesus Cristo avisou-nos disso. Lá em Mateus capítulo 7, também no capítulo 13 de Marcos, o Senhor Jesus Cristo deixou clara o alerta para os falsos mestres, para os falsos líderes que iriam vir com ensinos errados e com desvios desta sã doutrina. Amados, quando hoje todos nós somos surpreendidos com líderes, e obviamente falamos dos líderes cristãos porque são os que estão mais próximos de nós e que dizem mais respeito a esta sã doutrina. Quando nós somos surpreendidos com líderes cristãos a cederem à pressão e aos desejos de pessoas que não querem mais esta sã doutrina, mas buscam exclusivamente a satisfação das suas vontades e aquilo que até denominam os seus direitos, em nome daquilo que chamam a evolução dos tempos e das sociedades, e defendem que essa evolução implica uma alteração desta sã doutrina. Amados, este texto de Tiago tem uma atualidade tremenda para nós hoje. Tiago fez questão de nos lembrar, e se os irmãos voltarem a página, não sei se precisam de voltar a página, na minha Bíblia precisam, e voltarmos ao versículo 17 do capítulo 1, Tiago já fez questão de nos lembrar que Deus não muda. Esta é uma importante declaração para nos lembrar de um aspecto, de uma marca do caráter de Deus. Um dos atributos de Deus é que Deus é imutável. E está lá declarado também por Tiago. Nele não pode existir variação ou sombra de mudança, porque Deus é imutável. A sua vontade, os seus propósitos para a sua criação, na qual todos nós estamos incluídos, mantém-se desde o início. Deus quer para nós e para a sua criação o mesmo que quis no início, o mesmo que quer hoje e o mesmo que quer amanhã. Deus não muda nos seus propósitos. Mas nós, amados, estamos a viver um tempo muito particular. Eu sei que em todos os tempos as pessoas dizem isso, o homem tem dito isso, não é? Mas nós estamos neste tempo e estamos a viver estas circunstâncias. E, amados, ao longo destes milénios que nós temos conhecimento da história, eu creio que vivemos um momento em que, por exemplo, nunca se falou tanto em intolerância e discriminação como nos nossos dias. Livros são escritos, manifestações são convocadas, reportagens e debates na TV, combates políticos, combates físicos, autênticas batalhas campais por causa deste assunto. Por todo o lado nós vemos a discussão e o lutar por estes valores. E, amados, é tão interessante nós muitas vezes ouvirmos alguns que tomam a dianteira nesta luta e ouvi-los falar como se fossem autores, os donos destes valores. Quando, de facto, se em questões de tolerância e de discriminação há problemas, o único responsável é o homem, na sua atuação e na forma como se foi distanciando dos valores, os valores que Deus criou, Ele que é o autor dos valores. Sem dúvida nenhuma, este texto é uma evidência que Deus é o autor destes valores, da tolerância e da rejeição da discriminação. Deus sempre se manifestou tolerante
e nunca fez nem tolerou ou aprovou a discriminação. E quando nós olhamos para este texto e temos estado a caminhar por ele e percebemos que Tiago, nesta sequência de ensino e de exortação, vem incluir que a manifestação prática da nossa fé e identidade em Cristo agora também se manifesta da forma como nós não discriminamos. Esta é uma exortação simples e clara que Tiago deixa no versículo 4. Quando nós o fazemos, o que é que estamos a fazer? E é óbvio que estamos a tomar e a ter pensamentos perversos e a fazer aquilo que não é de todo a vontade de Deus. Quando tomamos posições diferentes em relação a duas pessoas, dependente da sua condição financeira ou estatuto social. E Tiago vem falar deste assunto usando um exemplo que nos é muito familiar hoje. A diferença de tratamento dependente desta condição ou estatuto social. Muitas vezes, aliás, eu creio que Tiago também o deixa muito presente nesta exortação, muitas vezes nem é o estatuto ou a condição, é a aparência de. A aparência de as roupas, os anéis. Quantas vezes este problema é presente? Aliás, este é um problema tão real que provavelmente todos nós já o enfrentámos. E já tivemos, se calhar, nos dois lados da situação, ou já fomos discriminados ou já discriminamos. Este é um problema com o qual a Igreja também lida. É verdade, a Igreja também lida com este problema, tanto lida que Tiago está a falar aos irmãos, à Igreja, ao povo de Deus. Mas este exemplo de discriminação que Tiago aqui refere é só um entre muitos outros, e nós sabemos, e nestes dias nós temos ouvido falar de tanto isto, mas este problema não é de agora. A discriminação de raça, de género, de religião, de valores, de profissão, de saúde. Mas eu queria só pedir que nós tivéssemos também o cuidado de olhar para este texto, não esquecer que este tipo de discriminação que Tiago aqui nos apresenta e que é o mais vulgar e que nós tantas vezes o vemos acontecer e, como eu já referi, tantas vezes já se calhar fomos envolvidos nesse tipo de discriminação, a verdade é que ele também acontece ao contrário. Pessoas são discriminadas porque são ricas, porque têm uma condição social melhor. E sabem, um bom exemplo disso parte de nós enquanto Igreja. Basta fazer um pequeno exercício. A facilidade com que nós investimos em questões missionárias e evangelísticas com os desfavorecidos, como se os ricos e os cultos e aqueles que têm uma condição social melhor não necessitassem deste evangelho. Este é um problema real, amados. É um problema real com o qual nós precisamos de lidar. E Deus, aqui através de Tiago, está pura e simplesmente a rejeitar qualquer tipo de discriminação. Aliás, ele identifica como pecado. Isso está presente no versículo 9. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado. É pecado fazer discriminação de pessoas. E como sempre, amados, como sempre, Jesus é o nosso maior exemplo. E também é o maior exemplo nesta matéria. Jesus foi discriminado, não foi? A certa altura, alguém discriminou a sua condição, a sua origem. Não é este o filho de um carpinteiro? Vamos nós dar ouvidos a um filho de carpinteiro? Certa vez ele foi discriminado por causa da sua nacionalidade. Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Amados, em última análise, Jesus foi condenado e morto por causa de um ato de discriminação. Ele foi discriminado por aquilo que disse e por aquilo que era. E num ato claro de discriminação, homens e mulheres aprovaram e subscreveram a condenação do Senhor Jesus. Agora, é interessante, quando nós olhamos para o ministério do Senhor Jesus Cristo, perceber que Jesus não discriminou ninguém. Aliás, ele sempre o ensinou a não fazer. Um bom exemplo é a parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano é provavelmente um dos melhores exemplos. Mas e
e a apresentação do novo grande mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. O Senhor Jesus Cristo verbalizou e ensinou, mas Ele viveu a não discriminação e a aceitação de pessoas. Jesus comeu, sentou-se à mesa, partilhou casa e mesa com corruptos, com ladrões. Jesus investiu tempo de qualidade com fundamentalistas religiosos, aqueles que provavelmente nós nem queríamos ter proximidade com eles. O Senhor Jesus Cristo falou intensamente com mulheres. Naquela época, só o facto de ser mulher já era um ato, já era alvo de discriminação. Mas o Senhor Jesus não só falou com mulheres, mas Ele falou com mulheres adúlteras. Ele falou com mulheres prostitutas. Ele falou com mulheres doentes. Aquela mulher com o fluxo de sangue tinha um problema grave naquela época. Porque o facto dela ter aquela doença era razão para ser discriminada. Jesus falou com mulheres viúvas. E nós bem sabemos como naquela época as viúvas eram discriminadas. Jesus falou com mulheres pobres. Jesus deu toda a atenção a leprosos. Amados, os leprosos tinham que andar com uma campainha para que as pessoas não o aproximassem deles, porque eles eram discriminados por causa de uma doença que eles tinham. E Jesus falava com eles e estava próximo deles e curava-os. Jesus falou com cegos, com coxos, com paralíticos. Mas sabem porque é que essas pessoas eram discriminadas? Por uma razão muito simples. Porque no conceito judaico, alguém que não pode fazer coisas não vale nada. Porque era preciso cumprir a lei, era preciso fazer coisas, e eles não podiam, estavam limitados na sua condição física, na sua incapacidade física. Jesus preocupou-se com crianças. As crianças não contavam, amados. As crianças não contavam. Porquê? Porque também não tinham a capacidade de cumprir a lei. Jesus cuidou do coração de ricos. Ele falou com os ricos. Ele preocupou-se com o problema do coração deles. Jesus amou os samaritanos. Os irmãos sabem a história. Estamos agora a estudar à quarta-feira o momento, através do profeta Isaías, do momento histórico em que nós percebemos a dificuldade que havia do ponto de vista histórico de relação entre os judeus e os samaritanos. Jesus amou-os, investiu tempo com eles. Jesus orou por perdão por aqueles que o maltrataram, aqueles que o crucificaram. E Jesus estava lá a pedir, a suplicar perdão para eles. Amados, ninguém dá maior exemplo de tolerância e de indiscriminação, de inclusão, do que aquilo que Jesus nos deu. Mas aqui, amados, aqui temos que dar atenção àquilo que eu penso ser o assunto central deste texto de Tiago. E o assunto central, amados, eu não creio que seja a discriminação. O assunto central, amados, é a palavra. É a lei perfeita e da liberdade, que Tiago já lembrou lá no versículo 12. É a lei, a palavra que nos foi implantada na nossa vida, que está lá registado no capítulo 1 e no versículo 21, que tem poder para salvação, que tem poder para nos regenerar, que está lá registado no versículo 18 do capítulo 1. Esta sã doutrina, este é o assunto central deste texto, amados. Tiago está-nos a dizer que não fazer discriminação de pessoas é uma evidência que não somos só ouvintes da palavra, mas praticantes. Amar o próximo como a nós mesmos, algo que ele refere no versículo 8. Mas Tiago lembra que a lei, a palavra da verdade, esta palavra regeneradora não fica por aí e tem que ser vivida no seu todo. Porque o mesmo que diz para não discriminar, diz para não adulterar. O mesmo que diz para não adulterar, diz para não matar. E toda a lei está incluída nisto que o Tiago nos está aqui a chamar a atenção, amados. E, amados, quando nós olhamos para estes textos, muitas vezes podemos correr o risco de assumir coisas que não estão no texto. Como é evidente, Tiago não está a dizer
que os que são alvo de discriminação, só porque são alvo dessa discriminação e recebem uma atenção, o amor de Deus e o amor dos filhos de Deus, estão por essa razão salvos e em condição de receber a coroa da glória. Tiago não está a dizer isso. Tiago não está a dizer que esse ato de Deus altera a condição em que eles se encontram. E mais uma vez, nessa matéria, Jesus volta a ser o nosso exemplo. Quando nós olhamos para o ministério do Senhor Jesus Cristo, amados, todos os que receberam amor e atenção do Senhor Jesus, e até intervenção, alguns foram curados, alguns receberam intervenção absolutamente evidente e até física nas suas vidas de Jesus. Mas, amados, em nenhum desses casos, essa intervenção, essa atenção que Jesus prestou e que lhes deu, resolveu o problema espiritual dessas pessoas. Nenhum deles se tornou filho de Deus porque Deus, através de Jesus, tocou as suas vidas ou resolveu um problema deles ou os ouviu. Amados, Deus amou o mundo todo de tal maneira que Ele deu o seu Filho. Mas só os que o recebem, só aqueles que de facto creem nele, é que são pela sua graça, e não é nada que nós possamos fazer, mas pela sua graça, são feitos filhos de Deus. Aqueles que, tendo ouvido a palavra, a receberam. E não só a receberam, não só a ouviram, mas são por ela regenerados. E agora vivem todos os dias essa palavra, essa lei perfeita e de liberdade, evidenciando todos os dias, através do fruto do Espírito, através da obediência a toda a palavra, revelando realmente uma fé viva e verdadeira, fundada e sustentada em Jesus Cristo. João Batista referia-se aos frutos do arrependimento, em Mateus capítulo 3, versículo 8. Para aqueles que, sendo tocados por esta palavra, evidenciavam uma vida transformada. O Senhor Jesus faz uma referência implícita na parábola da figueira estéril. Amados, Jesus, em todos os encontros em que manifestou tolerância e acolheu e acedeu a pessoas, rejeitando liminarmente a discriminação, o Senhor Jesus sempre teve a mesma mensagem. E a mensagem do Senhor Jesus Cristo sempre foi uma mensagem de fé e arrependimento. A mensagem do Senhor Jesus Cristo sempre foi: vai e não peques mais. A mensagem para uma nova vida: vende tudo quanto tens e segue-me. Uma nova vida que não tem mais lugar para a prática do pecado. Ficou tão evidente naquela conversa de Jesus com a mulher samaritana, lá naquele poço. Uma nova vida de liberdade, uma liberdade da escravidão do pecado. Os irmãos não podem ver agora, mas nós temos aqui: eu sou o caminho, a verdade e a vida, a palavra que liberta. Esta foi a mensagem que o Senhor Jesus Cristo sempre pregou. Uma nova vida marcada pela renúncia à velha vida e pela presença e obediência à palavra, à lei perfeita e de liberdade que foi implantada nos nossos corações. Amados, não pode, e o exemplo de Jesus é evidente para percebermos isso, não pode haver maior manifestação de inclusão, de acolhimento, de amor pelo próximo, do que de partilhar a mensagem da salvação, a mensagem do Evangelho, estas boas novas, que são Jesus Cristo, Ele próprio. Ele que é o único caminho, Ele que é o único acesso à salvação eterna, amados. Sempre vem à minha mente aquele episódio de Jesus com os 10 leprosos. Os 10 foram curados, certo? Quantos tiveram uma experiência espiritual registada? Algum pode ter tido depois. Amados, o texto não refere que Jesus, por isso, tenha recuado na cura aos outros 9. Os outros 9 continuaram curados, certo? Da lepra. E se não reconheceram Jesus como o seu Salvador, iniciaram uma caminhada para a perdição eterna, curados da lepra.
que não lhes alterou nada na sua condição espiritual. Amados, não pode haver melhor forma de nós acolhermos, de nós sermos tolerantes com aqueles que estão à nossa volta, do que pregar esta mensagem de salvação. Mensagem esta que também já chegou a nós. E nós estávamos numa condição que, obviamente, o Senhor Jesus podia nos ter rejeitado, discriminado, porque nós não somos melhores. O pecado torna-nos igual em todas as condições. Mas Jesus, não olhando à nossa condição, à condição de qualquer um de nós, recebe a todos para uma nova vida. Quer sejam ricos, quer sejam pobres, quer sejam homens ou mulheres, quer sejam brancos ou negros, seja homossexual ou heterossexual, seja casado, solteiro, fiel, adulto, trabalhador ou ladrão, leal ou mentiroso, seja ateu ou religioso, a todos Jesus recebe para uma nova vida. Mas uma nova vida. E há um texto que Deus nos deixou através do apóstolo Paulo, que é tão esclarecedor, amados, daquilo que são as expectativas de Deus. Não só as expectativas de Deus, mas os propósitos de Deus. Eu estou a utilizar a versão do livro porque nos ajuda a compreender um pouquinho melhor este texto de Efésios capítulo 4. O convite de Jesus é para esta nova vida. E Paulo diz o seguinte: se prestaram ouvidos à sua voz, sabem bem como em Jesus está a verdade e foi nela que foram instruídos. Vocês foram ensinados relativamente à forma de vida que levavam anteriormente, que se devem desfazer dessa velha natureza que vai apodrecendo na sua própria imoralidade, nas suas ilusões. E que o vosso entendimento se deve renovar nas atitudes a tomar na vida. Devem revestir-se do novo homem que é criado por Deus e que se manifesta na verdadeira justiça e na santidade. Por isso, deixem a mentira, não falem, e falem verdade uns com os outros, porque somos membros de um só corpo. Não pequem, deixando que a ira vos domine, antes que o dia acabe, coloquem um fim à vossa irritação. Não deem ocasião para que o diabo encontre meio para vos fazer cair. Aquele que roubava ou explorava fraudulentamente, pare com isso de uma vez. Trabalhe e ganhe a vida pelos seus próprios meios, honestamente, de forma que até a poder ajudar outros menos favorecidos. Não saia da vossa boca nenhuma palavra suja. Que tudo o que for dito sirva de ajuda e encorajamento para aqueles que vos ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o qual vos marcou com um selo, como garantia da vossa redenção. Façam desaparecer do vosso meio todo o mau humor, assim como a cólera, a ira, as discussões, tal como as injúrias, as revoltas rancorosas. Em vez disso, sejam amáveis e compassivos uns com os outros, perdoando-vos mutuamente, como Cristo também vos perdoou. Amados, é para esta nova vida que Cristo nos chamou. É para esta nova vida que Cristo nos chamou. E Ele não quer que ninguém fique para trás. Ele não quer que ninguém seja impedido de ter acesso a esta salvação, a esta nova vida. Amados, sempre que penso num texto que estamos a considerar e precisamos de pensar como é que ele se vai aplicar à nossa vida prática, porque a palavra precisa de ter uma aplicação muito prática no nosso viver, hoje, amanhã. E, amado, esta semana foi dura ao perceber como Deus, de uma forma contundente, nos confronta através de Tiago. Amados, esta é uma séria exortação para cada um de nós. Não é para o vizinho, não é para aquele irmão, é para cada um de nós. Esta é uma exortação muito séria para mim. Amados, nós temos que parar de ser juízes e tentar fazer aquilo que não é o nosso papel e discriminar qualquer pessoa em qualquer circunstância. E neste ponto, amados, nós podemos pensar, não, mas eu não discrimino ninguém, eu aceito todas as pessoas. Vamos fazer um exercício muito breve e rápido, amados. Os irmãos vão pensar, porque eu estou certo que todos nós temos essa experiência na nossa vida. Vocês vão pensar numa qualquer pessoa que ao longo da vossa vida, mais recente ou há mais tempo, vos tenha verdadeiramente magoado.
Uma daquelas pessoas que vos fez realmente muito mal. Se calhar neste momento até nem conseguimos ter um relacionamento com essa pessoa. Pensem nela. E pensem em que é que nós a temos discriminado. E em que é que nós temos posto em prática este texto, deixando de lado qualquer barreira para levar a ela, a essa pessoa, o que interessa. E o que interessa é a mensagem da salvação. E aquelas pessoas que nós temos na nossa vida, que nós até nem temos um mau relacionamento com ele, mas pomos um rótulo de casos perdidos. Os irmãos têm casos perdidos na vossa vida? Aquelas pessoas que a gente pensa, não vale a pena. Nunca na vida isto vai acontecer. É um coração tão duro, é mau, ele não quer saber das coisas. Isto é um caso perdido, amados. E nós estamos nesse momento a discriminar essas pessoas porque não estamos a investir aquilo no qual temos que investir, que é levar a eles a mensagem de salvação. Amados, este texto é para ser aplicado nas nossas vidas integralmente, no que diz respeito a este aspecto da discriminação. Só que o assunto central deste texto, creio eu, que não é esse. O assunto central deste texto, para mim, é que esta exortação leva-nos a compreender que toda a palavra, toda a lei perfeita de liberdade precisa de ser vivida e experimentada na nossa vida. Toda a sã doutrina. Esta que é uma experiência, de facto, da nova aliança, a qual o Senhor Jesus Cristo preparou para nós. Ele não só preparou, mas Ele morreu na cruz para que nós pudéssemos experimentar isto. Amados, o texto profético de Jeremias teve uma expressão muito prática na pessoa do Senhor Jesus Cristo e nós lembramos regularmente esse facto, é que Ele morreu na cruz para nós termos uma nova experiência de aliança com Ele. E através de Jeremias, Deus diz o seguinte: será assim uma nova aliança que farei com o povo de Israel. Depois daqueles dias porei a minha lei nos seus entendimentos e vou escrevê-la nos seus corações. Nessa altura eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E isto, para ser vivido verdadeiramente, tem que incluir toda a palavra, amados. Não é só aqueles aspectos da nossa vida que nos dão mais jeito. De facto, eu estava a pensar nisto e veio à minha mente, de facto, nós fazemos discriminação da palavra. Porque, bom, esta parte da sã doutrina não me dá jeito, então fica aqui de lado. Nós discriminamos a sã doutrina, isso não é o propósito de Deus. Ele registou-a toda, foi Ele que a registou toda no nosso coração. E é para ser vivida intensamente e verdadeiramente. É por isso que Tiago termina esta palavra. O versículo 12 é realmente muito interessante, amados. O versículo 12. Podemos voltar ao texto, amados? Tiago volta e termina esta secção dizendo a cada um de nós: falai de tal maneira e de tal maneira procedei como pessoas que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Vamos falar e vamos agir como quem vai ser julgado por esta lei. Mas este versículo é tão interessante por duas razões. Primeiro, é porque não somos nós que julgamos. Nós vamos ser julgados. E cada vez que nós discriminamos, estamos a fazer um ato de julgamento para o qual nós não somos chamados e não é o nosso papel, nem devemos entrar por aí. Mas ele diz que nós precisamos de viver, falar e agir como quem vai ser julgado por esta lei, toda ela. A que inclui a não discriminação, inclui todos os outros aspectos desta lei. Por exemplo, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. E ele no versículo 13 diz que esse julgamento que vai existir será exercido sem compaixão sobre quem não teve este ato de misericórdia, este coração misericordioso. Mas ele termina dizendo que quem mostra benignidade, quem vive nesta condição, não precisa de estar preocupado. Não precisa de estar preocupado. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Como é que começa o versículo 1 deste capítulo, amados? Meus irmãos. E esta é, primeiramente, para os filhos de Deus, uma exortação. Uma exortação.
Mais do que sermos exortados a não discriminar pessoas, somos exortados a ouvir, a viver diariamente toda a palavra. Toda a palavra. Mas eu creio também que este é um convite, amados, um convite para aqueles que ainda não são filhos de Deus. Independentemente da circunstância em que estamos, independentemente da condição em que estão. Este é um convite para que possa acontecer na vida de todos e daqueles que ainda não são filhos de Deus o propósito que está registado no versículo 12 do capítulo 1, o receberem a coroa da vida. O receber a coroa da vida está destinado aos filhos de Deus. E Jesus morreu na cruz para que todos tivessem acesso a essa coroa da vida. Um convite para que todos possam ser aquilo que Tiago menciona e registra no versículo 18. Pudéssemos ser as primícias da criação do Pai. Pudéssemos experimentar diariamente aquilo que está registado na parte final do versículo 25 do capítulo 1, sermos felizes, bem-aventurados em tudo o que fazemos e experimentamos. Porquê? Porque nós recebemos e vivemos diariamente toda a palavra, toda a sã doutrina. É óbvio, amados, que a porta é estreita e o caminho é difícil. Mas o destino desta viagem, amados, é o melhor. É o melhor. O Senhor nos livre e nos proteja de cairmos no erro de entrar pela porta larga e de sermos atraídos por um caminho fácil que tem como destino o lugar onde nenhum de nós quer estar um dia que se quer, quanto mais toda a eternidade, longe da glória do Senhor Jesus Cristo. Vamos ter ficado de pé, amados, e terminar com uma palavra de oração. Pai querido, nós estamos na Tua presença e Tu conheces os nossos corações e pessoalmente, Pai, estou perante Ti esmagado pelo impacto da Tua palavra, Pai. Olhar para aquilo que são os Teus propósitos para a vida dos Teus filhos e perceber que eu não conseguirei, pelas minhas forças e pelos meus recursos, viver e responder àquilo que são as Tuas expectativas. E, Pai, nesta hora, perante a compreensão de que Tu tens um plano de excelência para os Teus filhos, para mim, para cada um dos meus irmãos que estão aqui, ó Pai, só nos resta clamar pela Tua santa intervenção, pela ação do Teu Santo Espírito, porque de outra forma não conseguiremos. Mas, Pai, na Tua bondade, Tu tens prometido que não nos abandonarias e que irias cuidar, que o Teu Santo Espírito ia intervir nas nossas vidas. E então, Pai, nós queremos descansar nessa promessa e queremos baixar todas as barreiras e impedimentos e resistências a que Tu, de facto, possas agir soberanamente nas nossas vidas. E que, de facto, tudo isto que é o Teu propósito possa realmente ser uma realidade na nossa vida, conforme Tu vais agindo e tocando e transformando as nossas vidas. E, Pai, nós ainda precisamos tanto que o Teu Santo Espírito possa tocar e incomodar o coração daqueles que ainda não Te receberam como Salvador, como Senhor, que ainda não reconheceram que só Jesus Cristo é o único caminho para uma vida única, uma vida plena, uma vida realmente e verdadeiramente feliz, mas uma nova vida, de acordo com os Teus planos, com os Teus propósitos, e que nos vai levar ao momento em que seremos recebidos por Ti na glória. E como nós desejamos esse momento, como nós desejamos que, de facto, Tu antecipes. Ó Pai, clamamos para que, ó Tu nos chamando à Tua presença, ó Tu enviando o Teu Filho, nós possamos realmente gozar desse momento, desfrutando do abraço da aceitação, recebendo o abraço de amor de Jesus Cristo, nosso Salvador.
Ó Pai, dirige os nossos corações e fala aos nossos corações, faz aquilo que só Tu podes fazer, para a honra e glória do Teu santo nome. Peço-te que nos dirijas às nossas casas e que o Teu Santo Espírito continue a falar e a dirigir os nossos corações, neste dia, amanhã e até quando Tu desejares. Por tudo isto, nós Te louvamos e Te adoramos, no nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Pai. Podemos ficar sentados, amados, e vamos escutar o pós-lúdio. Sairemos.